Foi um telefonema que mudaria a minha vida. O telefone tocou às 10 horas de uma noite gelada de domingo no início de janeiro de 1977. Eu morava num quartinho alugado no sótão de uma velha casa de madeira em Cambridge, Massachusetts, na mesma rua do Museu de Antropologia da Universidade Harvard. Na época, eu tinha 23 anos e estava escrevendo minha monografia, lendo os trabalhos dos meus alunos e estudando muito para a prova de pós-graduação em antropologia social. A voz do outro lado da linha soou forte e nítida. Aqui é o professor Roger Fisher. Obrigado por me enviar seu trabalho. Gostei da sua perspectiva antropológica na análise das conversas de paz no Oriente Médio. Tomei a liberdade de enviar o projeto principal ao secretário de Estado adjunto para Assuntos do Oriente Médio. Sou conselheiro dele e acho possível que ele utilize suas ideias no planejamento das negociações. Fiquei sem palavras. Seria um sonho? Nunca um professor havia me contatado, muito menos num fim de semana. E nunca me ocorrera que uma ideia que tive enquanto escrevia um trabalho pudesse ter utilidade prática para um alto funcionário do governo em Washington, que estava empenhado naquele que era amplamente considerado o conflito internacional mais desafiador do mundo. Assim como muitos jovens da minha idade, eu estava tentando descobrir o que queria fazer da vida. A antropologia, o estudo das culturas e sociedades humanas, era fascinante, mas faltava alguma coisa para mim. Eu almejava dedicar meu tempo e energia a um projeto que ajudasse as pessoas de uma forma mais direta e prática. E me perguntei, eu sou capaz de aplicar o que estou aprendendo a um grande dilema humano que desafia as soluções atuais, o problema perene do conflito e da guerra? Eu gostaria que você viesse trabalhar comigo, continuou o professor Fisher. O que acha? Sim, gaguejei. Eu adoraria. Mas afinal, qual era a ideia do meu trabalho que agradara ao professor Fisher? Ela havia surgido de um simples experimento mental. Olhando para as paredes do meu quartinho no sótão, eu me imaginei como um antropólogo, uma mosca na parede, numa luxuosa sala do Palácio das Nações em Genebra, Suíça, onde as negociações de paz no Oriente Médio iriam acontecer. E me perguntei, observando a forma como as partes conversam, que sinais indicariam se as negociações estão indo bem ou mal? Imaginei que se as negociações estivessem indo mal, eu ouviria os negociadores culpando uns aos outros. Eles se prenderiam ao passado, focariam no que estava errado. Se as negociações estivessem indo bem, eu ouviria algo bem diferente. Em vez de insistir no passado, a conversa estaria centrada no presente e no futuro. Em vez de insistir no que estava errado, os negociadores estariam discutindo o que poderia ser feito. Em vez de atacarem uns aos outros, estariam atacando o problema em conjunto. Em outras palavras, eu estava apenas sugerindo que a forma como as partes em conflito conversam umas com as outras pode fechar ou abrir novas possibilidades de acordo. O telefonema de Roger Fisher foi minha iniciação na arte de abrir possibilidades em conflitos aparentemente insolúveis. Aprender essa arte se tornaria a minha missão de vida. Minha eterna pergunta. O convite generoso de Roger Fisher atendeu a um chamado que eu sentia desde que me conheço por gente. Passei grande parte da infância na Europa, que na época ainda estava se recuperando de 2 guerras mundiais, cujos horrores incalculáveis ceifaram a vida de dezenas de milhões de pessoas. O sofrimento ainda era palpável nos edifícios em ruínas e nas histórias sussurradas, compartilhadas pelos sobreviventes traumatizados, mesmo para uma criança que não tinha vivido a guerra diretamente. Além disso, uma terceira guerra mundial assomava no horizonte, dessa vez um conflito apocalíptico por causa da bomba atômica. Não conversávamos muito sobre o assunto porque era horrível demais de se imaginar, e não parecia haver muita coisa que alguém pudesse fazer a respeito.
mas os lembretes eram bastante vívidos. Minha escola tinha um abrigo obrigatório contra bombas nucleares. No inverno, servia de depósito para esquis, então eu o visitava com frequência. Vez ou outra parava diante da enorme porta de entrada feita de aço com grandes dobradiças e sentia um arrepio. Não entendo, comentava eu com meus amigos à medida que ficava mais velho. A qualquer crise que surja entre nós e os russos, os líderes podem começar uma guerra nuclear que explodiria o mundo inteiro. Como isso é possível? Deve haver um jeito melhor de resolver nossos problemas. Minha escola era frequentada por crianças de muitas nacionalidades, culturas e religiões, mas, em geral, nós nos dávamos bem. E as disputas que surgiam eram interpessoais, não entre grupos. Assim, quando criança, eu não tinha dificuldade para imaginar um mundo em que todos pudéssemos coexistir de forma relativamente pacífica. O conflito estava presente não apenas no mundo, mas também dentro da minha casa, sempre que eu via meus pais discutirem à mesa de jantar. Era doloroso ouvir aquilo e eu tentava distraí-los. Foi quando percebi que o conflito afeta tudo em nossa vida, desde a felicidade das famílias até a nossa sobrevivência como espécie. A questão básica à qual eu sempre voltava como um adolescente curioso era: como lidar com nossas diferenças mais profundas sem destruir tudo que nos é caro? Como encontrar uma maneira de viver e trabalhar juntos mesmo com conflitos inevitáveis? Estudei antropologia na faculdade em busca de respostas para essa pergunta, na esperança de aprender mais sobre a natureza e a cultura humanas. Os antropólogos costumam estudar pequenas comunidades ameaçadas por adversidades externas. A comunidade ameaçada que me preocupava era a humanidade, com o perigo à existência que nós mesmos nos impomos. Por que entramos em conflitos destrutivos sempre que uma diferença grave surge entre pessoas, grupos ou nações? Mas eu não queria apenas estudar, queria colocar a mão na massa. Uma coisa que eu amava na antropologia era a ideia de que, para compreender outra cultura a fundo, é necessário tornar-se participante e observador. Eu queria participar dos conflitos, não só observá-los de longe. Queria entrar no meio da ação e praticar a arte da negociação nos locais mais resistentes a qualquer tipo de acordo. O telefonema do professor Roger Fisher me levou a uma jornada de quase 50 anos pelo mundo como antropólogo e negociador, usando conflitos da vida real para formular respostas à questão básica: o que é necessário para transformar os conflitos mais difíceis e destrutivos em uma negociação colaborativa? Fiz essa pergunta em muitas culturas tradicionais, desde a comunidade Kua do deserto do Kalahari até os clãs guerreiros da Nova Guiné. E me fiz essa pergunta enquanto testava diferentes abordagens nos conflitos mais difíceis que encontrei, de violentas greves de carvoeiros ao confronto nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, de batalhas entre diretores de uma mesma empresa a rixas familiares, de conflitos entre partidos políticos a guerras no Oriente Médio. Procurei os conflitos mais difíceis e arriscados, imaginando que os métodos que funcionassem neles provavelmente funcionariam em qualquer lugar. Também apliquei essa pergunta a conflitos na minha própria família e com as pessoas que amo. Aprendi com os contratempos e também com os sucessos. Com base em todas essas experiências, confirmei a intuição que tive quando criança. Existem maneiras muito melhores de lidar com nossas maiores diferenças. Como seres humanos, nós temos escolha.